Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fim da Questão. Ivan aqui falando e bora bater um papo sobre o TRBL. Vamos dar uma olhadinha aí o que rolou durante esse mês. Tem novidade aí pra gente, né? Temos aí a manifestação do Correios via petição. Então, hoje a gente já conhece todo o lado do TRBL em relação ao galpão lá de Contagem. Agora a gente vai conhecer um pouco o lado do Correios também, né? Para avaliar. E aproveitando, galera, o seguinte, eu gravei um vídeo hoje mais cedo do Pátria Logístico, até mudei a agenda aqui do canal, agora de manhã iria sair o HGLG, mas eu troquei para Pátria Logístico porque assim, eu queria linkar um vídeo no outro, porque eu tô pensando em fazer uma movimentação na minha carteira, tô assim, 80, 85, 90% de chance de fazer essa movimentação, que é sair de Pátria Logístico e para a TRBL. Eu tenho os dois na minha carteira, os dois são posições que eu entrei como posições de especulação, né? Então tem alguns motivos aí de Pátria Logístico, eu falei alguns nos vídeos, né? No vídeo, mas tem outros também que eu fiquei estudando aqui o dia, né? Para dar uma olhadinha no geral, então assim, consegui ver outros pontos que eu acabei não tratando no vídeo, né? Então assim, provavelmente eu vou fazer essa movimentação, fazendo essa movimentação eu vou gravar um vídeo e vou trazer todas essas questões aí para vocês entenderem, tá? Então assim, eu queria linkar um no outro, né? Eu acho que é bom você dar uma olhadinha lá também nesse vídeo do Pátria Logístico, antes de terminar de ver esse vídeo aqui, para entender um pouco do racional da movimentação. E no mais, vamos dar uma olhadinha aqui no que rolou durante o mês aí do TRBL e vamos dar uma olhadinha lá na petição também do Correios, o que eles alegam. Então, bora lá. Informações do fundo. O fundo tem sua taxa de administração, um patrimônio líquido de 666 milhões, início do fundo de 2012, bem antigo, né? E são 48 mil cotistas. Aqui os principais números a gente vai ver tudo mais um pouco mais embaixo, né? E aqui a gente chega na parte de comentários da gestão. Antes de começar aqui, vamos dar uma olhadinha como foi o desempenho dele hoje. Então, caiu 1,27, caiu bastante, né? R$ 63,61. O Pátria Logístico, ele subiu 1,33. Ele chegou a bater R$ 61, né? Perdeu os R$ 61, né? Tá em R$ 60,97, subiu em 33. TRBL aí caiu 1,27, 63,61. Vamos dar uma olhadinha aqui, o que rolou durante o mês. A gente vai fazer o seguinte, galera. Eu vou passar primeiro por todo o relatório, tá? E depois a gente vai lá na petição dos Correios para dar uma olhadinha, beleza? Então, o fundo teve uma receita total de 40 centavos e um resultado de 26 centavos. Né? Perde-se 14 centavos aí com despesas. Foi divulgado aí 60 centavos, pagamento, né? É o que ele já vem pagando e a gestão considera pagar esse valor aí até o final desse semestre. Aqui ele já fala do ajuizamento da ação contra os Correios, né? Foi exatamente sobre isso que o Correio se manifestou, né? Então, aqui a gente dá uma olhadinha o que eles estão querendo, né? Então, no dia 26/9 foi ajuizada essa ação, né? O que eles buscam? Quando o Correios decidiu rescindir o contrato, ele não simplesmente, vou rescindir porque aqui tá ruim e pronto. Ele teve que entrar na justiça, né? E a justiça concedeu esse direito dele de rescindir o contrato, né? Sem pagamento de multa. E aí, o que eles querem agora? Eles querem a nulidade desse ato que autorizou a rescisão, sem a multa, né? E querem também a coordenação do pagamento da multa rescisória integral de 306 milhões, né? Que é o equivalente a 2 milhões e 700 mil, vezes os 112 meses remanescentes, né, do contrato que iria até dezembro de 34. O contrato atípico é isso. A multa é o contrato inteiro que você paga, o restante que falta, né? Então, eles estão querendo isso aí, né? E, em paralelo, tem mais uma ação que permanece ativa desde o mês 7, que é uma ação de cobrança de aluguéis e encargos de dezembro de 24 até agosto de 25, no valor de aproximadamente 19 milhões. Então, assim, tudo isso aqui ele fala lá na petição. A petição tinha umas 80 páginas, então, assim, eu excluí muita coisa para a gente dar uma olhadinha só nas imagens para ficar bem ilustrativo para a gente, né? E só o finalzinho aqui sobre esses 19 milhões que eu deixo ali uma parte de textos, né? Porque assim, tá mais concentrada, o restante estava tudo muito espalhado, então a gente teria que analisar toda a petição e assim, iríamos demorar 2, 3 horas aqui gravando o vídeo, né? Enfim, seguindo aqui,
Na parte da comercialização, os trabalhos seguem intensos, né? Então, a ideia deles é dividir o galpão em 4 módulos, né? Com áreas de até 10 mil metros quadrados, em torno de 10 mil metros quadrados. Né? Isso aí vai ter um custo, que é estimado entre 6 e 7 milhões, nessa configuração máxima de 4 módulos, né? Valor que é suportado pelo caixa do fundo, ótimo, tem caixa para fazer isso. No mês, ele fala que foram realizadas visitas, né? E iniciadas tratativas preliminares aí para locação do galpão, né? Então foram 2 empresas no varejo, de varejo, né? Uma querendo 20 mil metros quadrados e outra 12 mil metros quadrados, e mais uma empresa da indústria, 12 mil metros quadrados. Eles seguem acompanhando tudo e se tiver qualquer avanço, vão fazer um fato relevante aí para um comunicado a mercado, alguma coisa assim, né? Aqui, na parte de cronograma estimado e perspectivas, o que ele espera sobre, né? Eles estimam que a locação total do galpão será concluída em até 12 meses. Assim, eu acredito que talvez demore até conseguir fazer essa primeira locação, mas depois que fizer essa primeira locação, eu acho que, tipo, alugou um módulo, tem os outros 3, eu acho que os outros vão ser um pouco mais rápido, porque hoje, o que o mercado tá olhando para esse galpão, tá pensando, pô, o Correio saiu de lá, pode ter sido uma manobra do Correio? Pode, mas pode ser também que o Correios tenha razão, né? Então, assim, qualquer empresa que vai entrar em qualquer galpão, ele vai mandar uma equipe técnica para avaliar se o galpão é seguro e tudo mais, né? E ainda mais nenhum que acabou de acontecer isso, né? Então, assim, hoje o mercado deve estar olhando assim, meio ressabiado para esse galpão. Então, talvez demore um pouquinho para alugar. Mas quando alugar o primeiro módulo ali, uma parte, eu acho que o restante vai ser mais tranquilo. Principalmente se o primeiro contrato fosse lá com o Mercado Livre da vida, uma Amazon, alguma coisa assim. Aí eu acho que tudo vai um pouco mais rápido, não sei se demoraria esses 12 meses não, né? E outra coisa aqui que ele fala também é da projeção, né, de distribuição, que ele vem pagando 60 centavos por cota até o final desse semestre, e isso não incorpora a receita de locação desse ativo de contagem, ou seja, conseguindo alugar esse ativo de contagem, essa distribuição vai aumentar. Em relação às obras, essas melhorias seguem, mas agora é tudo coisa simples, né? Pintura, demarcações de piso, modernização da fachada, né? Orçamento total de 23 milhões e 500 mil, dos quais 21 milhões e 500 mil já foram desembolsados aí desde a primeira interdição em outubro de 24, né? Então falta só mais 2 milhões aí. O fundo atendeu integralmente aí às exigências da Defesa Civil, inclusive com intervenções emergenciais, estéticas, operacionais e obras de drenagem pública, né? Em paralelo, isso aqui eu destaquei de uma forma positiva, acho que foi no relatório do mês passado. E hoje, vendo a petição do Correios, eu já estou olhando isso aqui com uma forma negativa. O que aconteceu? Foi firmado um acordo extrajudicial com a vendedora do imóvel, né, assegurando 6 milhões recebidos lá no dia 10/9, a título de ressarcimento dessas medidas emergenciais. Então, quando eu gravei o vídeo, né, que saiu isso, eu falei, bacana, tal, conseguiu recuperar um pouco, né, gastou aí 23 milhões, vai gastar 23 milhões, conseguiu 6 milhões aí, beleza, o prejuízo não fica tanto. Só que assim, hoje, olhando lá a petição do Correios, você vê que realmente teve muito problema, e assim, foi problema gravíssimo, né? A minha mulher, ela é arquiteta, então eu conversei com ela, né, e assim, ela tá acostumada, ela acompanha a obra aqui, tem equipe aqui de engenheiro, tudo mais, né? E eu conversei com ela até para ter um olhar mais técnico, né? Não só olhar e imaginar, uau, isso aqui está em ruínas, tal. E aí ela me explicou que tudo o que aconteceu, ela até olhou essa petição comigo, né? Ela explicou o seguinte, tem algumas coisas lá que são gravíssimas e tem outras coisas que já são bem superficiais, então é algo normal, sabe? Mas a questão principal é o seguinte, eu perguntei para ela, tem como reverter essa situação? E ela falou que tem, custa muito caro, mas tem. E aí explica esse valor gasto, né, de 23 milhões, então, assim, tem como reverter, né? Não é porque aconteceu isso que o galpão está condenado, tá em ruínas, em algum momento ele vai desabar, vai cair. Não, tem como reverter. Pelo jeito aqui, pelo que se gastou, foi revertido. A questão agora é esperar fazer a alocação desse galpão e vamos ver como que vai ser, né? Mas assim, tem como, né? E aí o porquê que hoje eu vejo como uma parte negativa? Porque assim, isso aqui eu acho que você poderia ir para a justiça, sabe? Para tentar reaver tudo ou até um pouco mais, porque pelo jeito aqui a obra, sei lá, foi mal executada,
Não sei se foi falta de manutenção dos Correios. Eu acho que independente de quem tivesse lá, Correios, Amazon, Mercado Livre, DHL, qualquer coisa assim, eu acho que talvez aconteceria aquilo que aconteceu, né? Não foi problema de falta de manutenção, acho que foi estrutural mesmo. Eu acho que foi, não vou falar que foi feito pelas coxas, né? Mas assim, eu acho que não foi feito tudo direitinho, né? Por isso que aconteceu aquilo. Então, um negócio desse é muito grave, né? E aí você compra um imóvel que apresentou tudo isso, e aí você faz um acordo, você gastou 23 milhões para arrumar, e você faz um acordo para receber 6 milhões, eu acho isso muito pouco. Então, assim, hoje, vendo isso aqui, a petição do Correios, eu acho que isso aqui, para mim, agora passou a ser um ponto negativo. Eu acho que poderia tentar pleitear um pouco mais, né? Apesar que foi um acordo extrajudicial, então qualquer coisa, vamos para a justiça, vamos resolver e tal, e beleza. E vida que segue. Seguindo aqui, ele traz perspectivas, né, da distribuição. Então, hoje, como é que tá no segundo semestre de 2025? A receita contratada, 41 centavos, tá gerando, né? A venda do Duque de Caxias gera mais 41 centavos por mês. Receita financeira, que é o que tem no caixa, 5 centavos. Aí tem as despesas gerais, 9 centavos. Despesas de juros do CRI, 10 centavos. E despesas da parcela do Grulog, 5 centavos, né? Então dá um resultado de 63 centavos, ele está entregando 60 centavos. Perspectivas para 2026. A receita contratada passaria a ser de 43 centavos. Ele não está levando em consideração aqui nenhuma nova alocação, ele está levando em consideração os reajustes que terão até lá. Então ele vai passar de 41 centavos para 43 centavos no ano que vem. Aí a venda do Duque de Caxias vai aumentar para 55 centavos por cota. Por quê? Porque essa parcela ela é corrigida a CDI mais 2, né? Então, assim, ele vai receber esse valor corrigido. Então, eles já estão fazendo ali uma perspectiva de quanto que vai ser. Vai dar 55 centavos por cota ali, por mês, né? Receita financeira vai diminuir um pouco, né? Ele vai ter que gastar o caixa dele, vai gerar 3 centavos. Despesas gerais diminui para 6 centavos. Despesas do CRI diminui para 8 centavos. Dá um resultado de 87 centavos. Então, assim, independente se alugar ou não alugar aqui esse imóvel de contagem até ano que vem, existe esse incremento aí, né, por conta dessa parcela aí do Duque de Caxias, né? E aí, se levar em consideração que alugou o imóvel de contagem, eles estão contando aqui 25 centavos no mês por cota, né, com aluguel total, né? E aqui ele está colocando 21 centavos. Então, assim, tá pensando um pouco mais baixo aqui, né? Então, existe um potencial de um retorno total de R$ 1,08, né, de distribuição. Então, assim, muito alto, bom demais, né? Se isso acontecer, bom demais. E assim, como eu disse para vocês, né? Eu acredito que pode acontecer, não é à toa que eu tô querendo sair de Pátria Logístico para entrar total em TRBL, que eu viso algo bom. Seguindo aqui, deixa eu dar uma olhadinha na DRE dele. Então, nesse mês de setembro, quanto que ele gerou? Bem linha com o mês passado, né? Resultado financeiro, as despesas do fundo, quanto que deu o resultado líquido, quanto que ele pagou, 26 centavos gerou, pagou 60, teve que utilizar aí bastante da reserva, né? Sempre está utilizando, ainda tem uma reserva de 1,54. Que na composição do resultado dos últimos 12 meses, a gente entende aqui o porquê que ele está conseguindo entregar 60 centavos, né? Ele está gerando 40, porém, em julho, ele recebeu a parcela da venda do Duque de Caxias, né? E aí ele está diluindo isso aí para entregar até o final do ano. E no ano que vem ele recebe mais parcelas também da venda do Duque de Caxias. Então, por isso que existe esse potencial aqui que a gente viu, né? Seguindo, deixa eu dar uma olhadinha aqui. O dividendo, ele está pagando um dividendo anualizado de 10,9, pagando 60 centavos aí por mês, né? Que a gente vê o PL, tá na cota, né? R$ 86, pagando 60 centavos. Aqui o desempenho da cota desde o início, né? Ela deu uma boa caminhada aí. Desde o início da gestão, Telos Rio Bravo, que foi lá em dezembro de 2017. Que a liquidez, então o volume médio diário negociado de 1.400.000. A composição do PL do fundo, né? Então um PL total de 666 milhões. E aqui ele tem o que ele tem em imóveis, né? Isso aqui, ó, cotas de sociedade, ele pode vir para cá também, para dentro de imóveis. Isso aqui é o galpão de contagem, né? É que assim, ele não é diretamente do fundo, ele pertence a uma SPE e essa SPE é do fundo, né? Então, por isso que está aqui assim discriminado, né? Mas a gente pode colocar aqui tudo como imóveis, né? E aí ele tem aqui uma parte em caixa,
tem valores a receber, tem mais outros que são esses valores a receber aí da venda do Duque de Caxias, né? Tem aquisições a pagar. Aqui a gente vê o portfólio dele. Em São Paulo são 3 ativos, né? Tem uma taxa de ocupação de 94,8%. Em Minas, um ativo, que é esse de Contagem. E na Bahia tem mais um ativo que está 100% alugado. Aqui os 3 de São Paulo, One Park, Galpão Guarulhos e o Grulog. Feira de Santana na Bahia e Contagem em Minas. A gente vê o período médio dos contratos, 5,3 anos. Vencimento dos contratos, só em 2027, 20% da receita está vencendo aí. Os tipos de contrato, né? Típico e atípico. Diversificação por receita. Índice de reajuste, IPCA e IGPM. Os locatários, setor de atuação. A vacância, que pulou lá para os 31% por conta da entrega do galpão. A alavancagem do fundo, então assim, a gente vê aqui, para 2025 ele tem um fluxo de 5 milhões, para 2026 é um fluxo de 44 milhões, é bem pesado, mas assim, o caixa suporta bem, o caixa tem 56 milhões, né? Quer dizer, 51 milhões, só que essa parcela que ele vai receber do Duque de Caxias tem uma parte que era o principal, volta para o fundo, então vai aumentar ainda o caixa, né? Então consegue pagar ali tranquilamente. A dívida dele é IPCA mais 7,12, são 130 milhões, 20% aí de alavancagem, né? Então é isso que rolou durante esse mês. Agora a gente vai lá dar uma olhadinha o que o Correios alega. Aqui. Então ele fala, né? O valor da causa, 19 milhões, que é os aluguéis que ele está cobrando de dezembro a agosto, né? Assunto, cobrança de aluguel sem despejo. E aqui também ele trata da questão da rescisão, né? Da rescisão, porque que ele rescindiu, né? Então, assim, como eu falei para vocês, eu peguei mais imagens para a gente dar uma olhadinha, né? Então, aqui ele traz algumas imagens, né? O solo, isso aqui, quando eu falei com minha mulher, ela falou que isso aqui é normal, isso aqui é comum, não é algo grave, né? Já isso aqui é algo grave, essas fissuras, sabe? Isso aqui é algo bem grave. Aí, ó, a gente vê deslocamento aí de placas, né? As paredes rachadas. Isso aqui, ó, que já parece ser um paliativo, né? Rachado também. Então, assim, claramente você vê que o terreno tá se movimentando, tá se mexendo, né? E aqui ele fala o seguinte, sempre que acontecia essas coisas, o Correios ia avisando ao TRBL, né? E o locador sempre apresentou contra notificações com justificativas, né? E aí, o que ele falava? Informava que as medidas paliativas insuficientes para solucionar os problemas fundamentais, ele vinha com isso, né? Atribuir responsabilidade das falhas e solução dos problemas de reparos ao construtor. Então, tipo assim, o problema não é meu, é o construtor aí. E alega que isso aqui era falta de manutenção predial, que aí era por conta dos Correios, sabe? Então, tipo assim, a bucha não é minha, se vira aí, ou é do construtor ou é sua. Então, ele sempre falava isso, né? Aí continuaram os problemas, né? Então, a gente vê aqui essa trinca de dilatação, trinca nas escadas, trinca nas paredes, e aí o Correio sempre avisando, né? E o TRBL sempre insistindo em argumentar que adotou ações paliativas para solucionar esses problemas, né? Mas que a responsabilidade das falhas é do construtor e do Correios pela manutenção do imóvel, né? E aí, em 23 de fevereiro de 2024, teve um abalo significativo na estrutura que levou à interdição do prédio administrativo, que foi formalmente comunicado ao locador. E aí um ponto que pega aqui é o seguinte, TRBL também não é santo, viu? Porque, assim, que eu me lembre, isso tudo começou a pipocar em outubro, no final do ano passado. E, assim, foi tudo muito de uma hora para outra, sabe? Não teve ali algo que foi avançando. Então, por exemplo, isso aqui em fevereiro, eu não lembro que o TRBL comunicou isso aqui para os cotistas, não fez um comunicado de mercado, um fato relevante, nada disso. Então, existe isso também, sabe? Faltou transparência do TRBL com o cotista dele. E aí só foi bem aquilo, né? Aconteceu do final do ano
pra cá e assim, foi uma parada do tipo assim, ó, deu problema lá no galpão do Correios, o que que fez? Correios vai sair fora, deixa eu te pagar aluguel. Então assim, não teve um avanço ali, né? Chegou lá logo na bucha, a merda no ventilador e pronto. Então você vê que faltou ali, faltou transparência ali do TRBL junto ao seu cotista, né? Seguindo aqui a gente vê mais fotos, né? Então, dilatação, aí ó, fissuras na parede, aqui ó, mais dilatação, fissuras, as placas se movimentando, né? Aí esse aqui já foi quando teve a primeira... A Defesa Civil foi chamada 2 vezes, né? A Defesa Civil foi lá, fez uma interdição parcial e depois uma total, né? Então essa aqui eu acredito que foi da parcial, né? Teve um abalo lá, então você vê aqui até pelas fotos, realmente o terreno mexeu ali, né? Isso aqui foi em 16/10. Aí você vê aqui fotos, tudo mais. Em 21/10, eu acho que aqui foi quando eles interditaram, né? E aí viram que ele continuava mexendo, né? Então olha aí, essas rachaduras, tudo mais. Aqui, ó. Enfim, você vê muita coisinha aqui, né? Você vê muita coisinha assim, e você olha aqui, você dá razão pro Correios também. E aí, assim, isso aqui cabe à justiça pegar e olhar lá e tentar fazer alguma coisa, né? Mas enfim, você vê aqui, né? Isso aí, ó, já vinha acontecendo de muito tempo. Então, por exemplo, aqui mesmo, essas fissuras, essa imagem a gente viu lá no começo do relatório, né? É de 23/3/2022, ó. Então é antigo, isso aí já vinha acontecendo, né? E o TRBL sempre escondeu isso da gente. Olha isso aqui. Porque eu de verdade, eu não lembro do TRBL sempre fazer esses comunicados a mercado para falar que tava com problema lá. Sempre pra gente era como se tivesse tudo ok, né? Então, olha isso. Tem muita coisinha assim. Então, assim, você olhando isso aqui, você consegue entender o lado do Correios também, né? E aqui já entra numa parte que ele está questionando sobre esses 19 milhões que ele está cobrando aí dos aluguéis de dezembro a agosto, né? Porque na visão do Correios, o Correios estava ocupando ali o prédio mesmo, não estava com operação, porque assim nem tinha como ter operação lá por conta essas manutenções que estavam sendo feitas, né? Então aqui ele deixa fotos comprovando isso. Então, acesso de entrada dos caminhões, e a gente vê aqui, isso aqui tudo já está com obra, né? Então ele está alegando que por conta disso tudo aqui, né? Você olha tudo isso aqui, ele não está conseguindo operar o centro dele, né? Não está conseguindo fazer a operação dele ali normal. Então ele não acha justo pagar. Então ele fala aqui, né? O imóvel não reunia condições para a operação do Correios em si, né? Então tinha restrição dos acessos de veículos, falta de espaço destinado ao refeitório de empregados, falta de operação do sistema de combate contra incêndio e pânico, inclusive com os dutos desmontados, né? Falta de sistema de ar-condicionado também com duto desmontado. Então, assim, por conta de tudo isso aqui, né, essas alegações, essas fotos que ele colocou, ele não acha que tem que pagar nada, porque assim, o imóvel não estava em condições de uso. Então ele não tem que pagar aluguel de nada, né? Aí, ó, você vê fotos aqui, ó. Assim, pelas essas fotos que ele coloca aqui, realmente existe isso, né? Você vê que, assim, tá bem complicado. Só que aquilo, né? A gente sempre vai puxar a sardinha pro lado que a gente pro lado que a gente tá, né? Então, o Correios vai puxar a sardinha pro lado dele, TRBL vai puxar a sardinha pro lado dele. E é aquilo, vai ficar desse jeito. E é a justiça que vai decidir. Ponto principal aqui para mim é o seguinte, galera. Até falando agora um pouco mais sobre minha movimentação. O galpão existe? Existe. Eu estou especulando sobre o quê? Sobre que ele vai receber esse valor do Correios, alguma coisa assim? Não, com isso aí eu nem conto. Então, se vier, ótimo, bacana. Se não vier, eu já não conto com isso. Minha especulação é mais o seguinte: o galpão tá lá na mão dele, ele tá com o galpão inteiro livre. O galpão foi investido um valor para consertar esse galpão, né? Para fazer a manutenção desse galpão. Foi um valor alto. Conversando com minha esposa, que é arquiteta, falamos até com um amigo nosso que é engenheiro aqui, é possível fazer essa manutenção, né? Custa caro, mas é possível, você consegue arrumar o galpão. Pelo que a gente viu aqui, foi arrumado. É só questão do seguinte: ele vai alugar, ele alugando, ele vai aumentar a distribuição e assim, você está pegando num valor, você pode estar pagando R$60 aqui e recebendo 60 centavos você está recebendo 1% ao mês, sabe?
Então ele alugando, provavelmente a cota vai dar uma andada. Então assim, minha especulação é mais em relação a isso, né? Ele tem o galpão inteiro na mão que ele vai poder alugar. O galpão não está condenado, não está em ruínas, não vai ter nenhum problema, né? Então assim, o mercado até meio que já precificou ele sem esse galpão. Então assim, a partir do momento que o galpão começar ali a fazer a alocação do galpão, eu acho que a cota vai dar uma andada, a distribuição vai aumentar. Eu acho que vai ficar uma situação bacana e é por isso que eu estou pensando em fazer essa movimentação, né? Então é isso, galera. Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Se gostou, deixa o like. Se gostou mais ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos. Segue lá no Instagram também, @FiDaQuestão. Aproveita, eu abri uma caixinha de perguntas lá, então se tiver qualquer dúvida, vai lá, pode deixar lá que eu vou responder. Depois vou jogar aqui no YouTube também, tá? E também me fala aí se vocês concordam com o meu ponto de vista, se vocês pensam alguma outra coisa diferente. Sempre sou curioso para saber aí o que a galera tá pensando. Então é isso, galera. Valeu, um abraço.